Muito bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o campo magnético gerado através de uma corrente elétrica, na aula de hoje nós vamos estudar o campo magnético gerado em uma espira circular. Bom, o que é uma espira? Uma espira nada mais é do que um fio, e esse fio está fazendo uma única volta, certo? Então eu tenho aqui uma circunferência e o fio foi moldado nessa circunferência. Então, a partir do momento em que eu tenho uma corrente elétrica circulando nessa espira, tá? Nós vamos ter um campo magnético, tanto externo quanto interno. Vamos lembrar o seguinte, por exemplo, imagina que esse aqui era o meu fio, ok? E eu estou com uma corrente elétrica apontada, né, para esse lado aqui. Então aqui está a minha corrente elétrica e aí o que acontece? Pela regra da mão direita que nós vimos anteriormente durante as nossas aulas presenciais, o que acontece? Aqui em cima o campo magnético está saindo, ok? Aqui embaixo o campo magnético está entrando. Regra da mão direita. Muito cuidado com isso, não vá se confundir. Agora, se eu entortar esse fio para cá e para cá, eu não vou obter isso aqui? Perceba que ao entortar esse fio para cá e para cá, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse meu fio aqui, ó, vou desenhar aqui 3/4 de uma circunferência, eu vou perceber o seguinte, que aqui dentro, esses pequenos campos elétricos, campos magnéticos, vamos chamar assim, eles vão se somar. Enquanto de fora, não, eles vão continuar sozinhos aqui, cada um no seu ponto, bonitinho, sem maiores estresses, tá? Então, estou pegando esse desenho aqui com a corrente elétrica fazendo esse sentido. Então, o que acontece? Nesse centro aqui é que vai ser o meu foco de estudo. Por quê? É nesse centro aqui que o meu campo magnético vai se somar e eu vou ter um campo magnético mais intenso. Pelo lado de fora eu tenho, mas ele não é tão intenso assim, mas dentro da circunferência ele é bastante intenso. Então, novamente, eu vou ter que, com a regra da mão direita, para saber para onde que está esse meu campo magnético, com a regra da mão direita eu vou ter que abraçar o fio, com a ponta do meu polegar eu vou ter que desenhar para onde que está indo, eu vou ter que acompanhar, né, o sentido da corrente elétrica, e aí, se os meus dedos estiverem subindo pelo centro da minha espira, eu tenho um campo magnético dessa forma, mas, por exemplo, se a minha corrente elétrica estivesse ao contrário, a ponta dos meus dedos estariam entrando para baixo dentro dessa espira. Então, quando eu vou caracterizar essa minha bobina, esse meu campo magnético gerado por uma espira, então eu tenho que começar a tomar cuidado de como é que eu vou pegar essa mão direita, certo? Então aqui, por exemplo, aqui tem um desenho mais completo, né? Então a corrente elétrica está para cá, olha para onde está o dedão da pessoa, aí esses 4 dedos aqui estão me dizendo que aqui dentro o meu campo magnético está fazendo isso, está vindo de lá para cá, tá? Da mesma forma aqui, ó, eu tenho aqui a minha corrente elétrica, o dedão está me dizendo aqui para onde que está indo a corrente, e aqui os meus 4 dedos estão abraçando nesse sentido. Então aqui no centro da minha espira, eu percebo que o campo magnético ele está entrando nesse plano aqui, ok? Então vamos lá. Esse aqui eu tenho um desenhozinho mais bonitinho, né? Então aqui eu tenho a corrente elétrica, campo magnético fazendo isso aqui, mas novamente o meu foco é essa parte central. Mas novamente, quanto mais longe eu estou, menos intenso ele é, da mesma forma para cá, né? Bom, agora, como que eu vou caracterizar esse vetor? Bom, então a direção e o sentido, elas vão ser a partir da regra da mão direita, mas a direção, ela é normal, ela é perpendicular, ela faz 90 graus com o plano da espira, tá? Eu acho que aqui fica bem claro isso, né? Esse aqui, a minha tela de computador, é o plano da espira, e o meu campo magnético aqui está entrando na tela do computador, ou está saindo. Então, ela sempre vai ser perpendicular ao plano onde está a espira, tá? Se vai estar entrando ou saindo, eu tenho que ficar atento à regra da mão direita. Agora, toma cuidado. O campo magnético da espira, você calcula utilizando essa equação aqui, μ vezes I sobre 2R. Lembra que no fio retilíneo era sobre 2πr. Então,
fique atento a esses pequenos detalhes que eventualmente pode ser que te custe uma questão, tá? Então, essa é a equação matemática para a espira. Então, o μ é a permeabilidade magnética, o I é a corrente elétrica, o R é o raio da espira, tá? Vamos lembrar que isso aqui é o campo magnético no centro da espira, né, que é o nosso foco. E aí eu consigo calcular o campo magnético, ok? E aí nós temos alguns exemplos, tá? Então vamos lá pensar aqui, deixa eu mudar a cor para ficar um pouco mais visível, né? Uma espira circular de raio 5 centímetros. Então vamos lá. Então o raio da minha espira é de 5 centímetros, tá? Vamos lembrar que centímetros eu não vou poder usar, né? Vou montar minha regra de 3, e aí eu vou encontrar que 5 centímetros é 0,05 metros, voltando ali. É percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 1,5 amperes. Então, a corrente elétrica, 1,5 amperes, ok? Determine a intensidade do campo magnético produzido por essa espira e a permeabilidade magnética, o 4π vezes 10 na menos 7. Então, ele quer saber quanto que vale o campo magnético, tá? E a permeabilidade magnética é o nosso 4π vezes 10 na menos 7, Tesla vezes metro por ampere. Bom, é uma espira, então a minha equação é B é igual a μ vezes I sobre 2R. Então, o meu μ é o 4π vezes 10 na menos 7. O meu I, 1,5 amperes, tá? Sobre 2 vezes o raio, que é 0,05. Bom, então vamos lá. A minha sugestão, deixa o π vezes 10 na menos 7 quieto, tá? 4 vezes 1,5 dá 6. 2 vezes 0,05 vai dar 0,1. Então, isso aqui vai dar 60 π vezes 10 na menos 7. É muito comum a gente deixar o π aqui nas contas, nos cálculos, nos resultados. Eu simplesmente vou fazer aquele ajuste. Passei a vírgula uma casa para cá, vou somar 1. Então, vai ficar o quê? 6π vezes 10 na menos 6 Tesla. Ah, mas eu preciso me livrar do π. Então, você vai colocar aqui no lugar do π o 3,14. Às vezes, alguns exercícios dizem para você usar 3, né? E aí, quando você coloca isso, fazendo as contas aqui rapidinho, só um minuto por gentileza. Então, 6 vezes 3,14, você vai encontrar 18,84. Aí, nesse caso agora, vezes 10 na menos 6, que se eu fizer o ajuste para a notação científica, 1,884 vezes 10 na menos 5 Tesla. Tá? Mas é mais comum, às vezes, nas questões, por exemplo, de vestibulares e coisas desse tipo, deixar aqui na ordem com o π dentro da minha equação, ok? O próximo exercício, ele me fala o seguinte, nós temos duas espiras circulares, 1 e 2, coplanares e concêntricas. Então, eu vou ter aqui, ó, elas estão no plano da minha tela e o centro é comum para elas. Então, eu tenho a I1 com raio 1 e a I2 com raio 2, ok? Voltando aqui. São percorridas por correntes I1 e I2, respectivamente. Sendo R2 duas vezes o R1, então vamos lá. Então, vou começar a anotar aqui. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho para cima. Tá? Aqui assim, vai ficar melhor. Então, o R2 é duas vezes o meu R1, tá? E o I2 é 3 vezes o I1. I2 é 3 vezes o meu I1, tá? Voltando. A razão entre os módulos dos campos magnéticos criados pelas espiras 2 e 1 no centro. Então, ele quer que você calcule, e ele foi bem claro ali, ele quer que você calcule B2 sobre B1. Bom, então vamos lá. Quem que é o meu B2? B2 é μ vezes I2 sobre 2R2. Quem que é o meu B1? É o μ vezes o I1 sobre 2R1. Deixa eu colocar isso aqui mais para cima, para ir dando continuidade aqui nas minhas contas, né? Divisão de duas frações. Então, a fração de cima fica do jeito que está. Copiei ela.
e a de baixo eu inverto. Então, 2R1 sobre Mi vezes I1. Bom, perceba que eu já posso cortar esse Mi com esse Mi, esse 2 com esse 2. Agora eu preciso pensar. Então, quem que é o meu I2? O I2 é 3 vezes o I1. O R1 eu vou deixar assim, por quê? Porque eu sei que o meu R2 é 2 vezes o R1, vezes I1. Bom, perceba que agora ficou tranquilo, né? Eu vou poder cortar I1 vezes R1 com I1 vezes R1. Então, quer dizer que B2 sobre B1 é 3 sobre 2. Ou seja, o B2 ele é mais intenso do que o B1, ok? Bom, então eu já sei que é 3 meios, tá? Então, 3 meios, eu tenho aqui o meu 1,5 e 1,5. Agora vamos ver, ele é perpendicular à folha, com certeza. Agora, ele está apontando para fora ou para dentro. Então, vamos lá. O meu I1 está para cá. Então, o meu campo magnético I1, ele está entrando, certo? Olha a regra da mão direita. O meu B2, que é mais intenso, regra da mão direita, ele vai estar saindo. Então, aqui eu tenho o meu B2 e aqui eu tenho o meu B1. Se o B2 é mais intenso, quem está me dizendo que ele é mais intenso? Esse 3 aqui em cima dividido por 2, então ele está apontando o campo magnético resultante. Se eu for somar os dois, né, se eu tivesse os valores finais, o campo magnético resultante ele é para fora. Então, apontando para fora dela. Então, essa é a alternativa correta. Próxima questão. Leia as afirmações a respeito do campo magnético gerado por uma espira circular. Primeira, o módulo do campo magnético gerado por uma espira é diretamente proporcional ao seu raio. Então vamos lá pegar a equação. B é igual a μ vezes I sobre 2R. Se fosse diretamente proporcional ao raio, quando o raio aumenta, o campo magnético aumenta. Só que quanto maior o raio, menor o campo magnético. Então isso aqui está errado. Então ele não é diretamente, ele é inversamente proporcional. Se a corrente elétrica que flui por uma espira for dobrada, se essa aqui tiver o seu valor dobrado, o campo magnético gerado por ela será 2 vezes maior? Sim, é diretamente proporcional. Se esse cara aqui aumenta, esse cara aqui também vai aumentar. Se eu dobrar a corrente elétrica, dobra o meu campo magnético. Então essa está ok. O sentido da corrente elétrica não interfere na direção e sentido do vetor indução magnética. Bom, vamos lembrar que não tem jeito, né? Regra da mão direita, se a corrente elétrica está por um lado, eu vou ter a caracterização de um sentido no campo magnético, mas se a corrente elétrica estiver por outro lado, eu vou ter um outro campo magnético. Então também está errado. Então apenas a 2 é a equação correta. Então, eu espero que você tenha conseguido entender um pouco mais aí sobre os campos magnéticos gerados por correntes elétricas. E qualquer coisa, chama a gente na sala de aula lá para a gente conversar. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.